Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. Hoje falarei sobre as 10 plantas aquáticas mais fáceis de cuidar no aquário, as famosas low-tech. Número 1. Cabomba. Essa planta é extremamente fácil de cuidar em aquários preferencialmente de pH ácido. Ela vive muito bem na faixa de pH entre 5.0 a 7.0. Pode viver em águas alcalinas, mas perderá um pouco da coloração verde, ficando mais escura e perdendo a força no cabo. Algumas podem até mesmo morrer, mas também existem relatos que viveram normalmente. Mas no geral, ela irá preferir águas mais ácidas. Seu crescimento é rápido, indicado sendo enterradas no fundo do aquário, pois vai cobrir tudo se for enterrado na frente. Elas são muito bonitas ao fundo e os peixes gostam bastante de se tocarem nelas. É muito fácil de tirar mudas, basta cortar com uma tesoura na diagonal do cabo e replantar. Não precisa esperar criar raízes e não exige iluminação forte. Geralmente apenas uma luz do dia já é o suficiente, mas se puder investir em uma iluminação leve, já ajudará a mantê-la bem. As cabombas, infelizmente, costumam ser fracas para carbonos líquidos. E já tive essa experiência no meu aquário e realmente acabam amarelando e simplesmente começam a desmantelar. Então preste atenção na hora de aplicar carbono líquido e vejam se é válido em aquários que têm cabombas. Número 2. Vallisneria. Outra planta de fundo que tem um crescimento rápido. Quando vocês derem conta, ela já passou do tamanho e da altura do aquário e vão ficar dobradas na superfície. Muitos aquaristas gostam muito desse efeito e deixam elas crescerem até dobrar pelo aquário. Eu, por exemplo, acho bem legal. A iluminação também pode ser fraca e não requerem substrato fértil. Enterrando no substrato com uma iluminação normal, ela já vai viver muito bem. Elas ficam muito bonitas usadas em grandes quantidades no fundo do aquário, pois criam paredões verdes que ficam lindos. A faixa de pH é bem extenso. Ela vai do bem ácido ao bem alcalino, que é de 6.0 a 8.0, e consegue suportar até mesmo águas mais quentes, em torno de 30 graus. Embora prefira águas mais frescas. É uma ótima opção para aquários tanto ácidos quanto alcalinos. Número 3. Amazonense. Outra planta muito famosa no aquarismo, excelente para abrigarem alevinos por possuírem folhas grossas e compridas. Sua iluminação é fraca e média, podendo utilizar no fundo do aquário ou no meio. Não recomendo na frente por possuírem folhas muito extensas e acabam tampando boa parte do aquário. Tem um crescimento rápido e sua faixa de pH é de 6.0 a 7.8 e a temperatura pode variar de 20 a 30 graus, mas como toda planta, sempre irá preferir águas mais frescas. Não exigem substratos férteis, mas se quiserem oferecer carbono líquido, será muito bem-vindo e ajudará no crescimento e na beleza delas. Número 4. Anubianum. É uma das plantas low-techs que considero mais legais do aquarismo. São muito bonitinhos e deixam o aquário muito bonito. São plantas pequenas e de crescimento muito lento, indicado sempre na frente do aquário, ou amarradas em troncos ou rochas. Sua faixa de pH é muito extensa, varia de 6.0 a 9.0. É uma planta muito resistente e não exige iluminação forte, muito pelo contrário, elas preferem algo mais fraco para médio. Se for enterrar no substrato, tome muito cuidado para não enterrar o rizoma, que é esta parte aqui, pois pode prejudicá-la e até mesmo morrer. Por isso, muitos aquaristas gostam de amarrarem nos troncos ou rochas, que dá um visual muito bonito e evita que o rizoma seja enterrado, até mesmo por peixes de fundo que ficam remexendo o substrato. Número 5. Elódia. Essa planta é considerada uma das mais fáceis do aquarismo e muito indicada para iniciantes. As elódias vivem em condições adversas, com uma faixa enorme do pH, que varia de 5.0 a 9.0 e sua temperatura vai de 10 a 28 graus, preferindo, é claro, águas mais frias, como a maioria das plantas. Elas vivem tranquilamente, até mesmo desenterradas na superfície. Muitos aquaristas gostam e é considerada por alguns uma praga devido à sua rápida reprodução, e ótimo para esconderijo de alevinos e uma boa aliada no combate às algas. A iluminação pode ser fraca para média e não exige substrato fértil e nem CO2. É uma planta muito forte e legal para iniciantes começarem a aprender sobre as plantas aquáticas. Eu super indico. Número 6. Microsorum.
Outra planta muito legal e usada em aquários plantados. A Microsorum se dá melhor amarrada em troncos ou rochas, e é indicado posicioná-las no meio ou no fundo do aquário de forma que fique bem à vista, pois é uma planta muito bonita. Exige iluminação fraca ou média. Não é necessário substrato fértil e nem CO2. Ela é muito encontrada em lojas de aquarismo e é uma excelente opção para iniciantes. Sua faixa de pH vai de 6.0 a 8.0 e temperatura entre 20 a 28 graus. Número 7. Samambaia d'água. Essa é uma das minhas plantas favoritas low-tech, inclusive ela ocupa praticamente 50% desse meu aquário. Tem um crescimento rápido e é recomendado plantar ao fundo dele, pois logo ele virá para frente e vai começar a ocupar tudo. Eu pessoalmente gosto muito desse efeito de floresta densa, e os meus peixes que vivem nesse aquário gostam bastante, pois usam como abrigo e isso diminui muito a agressividade da minha Trichogaster azul, por exemplo, que passou a ser mansa depois que plantei essa planta. Quando atinge um tamanho consideravelmente grande, fica lindíssima no aquário, mas deem preferência para aquários um pouco maiores, a menos que fiquem podando frequentemente, porque senão ela vai tomar tudo. Vive numa faixa de pH bem grande, de 5.0 a 9.0, e não exige uma iluminação forte, fica entre fraca para média. Mas eu recomendo, se possível, injetar carbono líquido se quiserem que ela tenha um desenvolvimento melhor nas folhas. Vão ficar ainda mais bonitas e verdinhas. Costuma ser uma planta bem barata, só não tão encontrada em lojas de aquarismo, mas se rodar um pouco vai encontrar. Recomendo para iniciantes. Número 8. Corimbosa. Uma planta de folhas lindas, se bem cuidada, ficam super densas. Tem um desenvolvimento rápido e é indicado colocar no meio ou fundo do aquário devido ao seu tamanho no futuro. Elas exigem uma iluminação fraca ou média, mas se puderem eu aconselho colocar um substrato fértil. Elas ficarão ainda mais bonitas e cheias, porém não é uma exigência, é opcional. Eu pessoalmente gosto de investir um pouco mais nelas, pois ficam muito bonitas e é fácil de tirar mudas. Basta cortar um pedaço e replantar. Planta de fácil manutenção, mas parece que atrai caramujos. Tenham cuidado quanto a eles, pois podem devorá-las e ficarem com vários furos nas folhas, deixando com aspecto não tão legal e elas podem dar uma boa caída. Sua faixa de pH é de 5.0 a 8.0 e temperatura de 20 a 28 graus. Número 9. Cinema. Bom, essa planta eu já vi em alguns sites falando sobre a ficha técnica dela, e é considerada uma planta de média manutenção, exigindo uma iluminação de médio a alta e substrato fértil. Eu coloquei a Cinema aqui na minha lista porque eu vou dizer que o que eu acho sobre ela é a minha experiência, ok? E para mim foi uma planta que desenvolveu muito e eu tenho em praticamente todos os meus aquários. Quando a comprei, eu coloquei em um aquário que não tinha CO2, substrato fértil e a iluminação eram 2 lâmpadas de bulbo de 15 watts cada. Ela desenvolveu muito e comecei a tirar mudas, que é só cortar alguns talos e enterrar. Ela está sendo mantida até no meu aquário de betas fêmeas, onde apenas exige uma lâmpada de 9 watts e substrato de areia fina. Nada demais, e elas estão super verdinhas e crescendo com boa velocidade. Eu apenas ofereço carbono líquido às vezes, para alguns aquários, e não vi tanta diferença na qualidade. Então, para mim, ela é uma planta low-tech sim, mas isso foi uma experiência minha, ok? A única coisa que percebi que ela é exigente é quanto ao pH. A única coisa que percebi que ela é exigente é quanto ao pH. Quando deixei em um aquário de 6.8 e no outro de 7.0, ela ficou ótima. Mas quando coloquei no aquário onde era 7.5, ela deu uma boa caída. Então, pela minha experiência, pude perceber que ela gosta de uma água mais ácida para neutra. Vale a pena tê-la no aquário. É muito bonita e na época eu paguei apenas R$3 em 4 mudas. Hoje eu tenho praticamente todos os meus aquários. Número 10. Musgo de Java. Esse é o musgo mais famoso do aquarismo. Muitos aquapaisagistas usam em troncos e rochas e de fato fica muito bonito. Existem aquaristas experientes que conseguem até mesmo reproduzir um bonsai aquático utilizando apenas musgo. Com esse carinha vocês podem explorar demais as suas criatividades e criar ambientes lindos com ele. Eles vivem bem com pouca e média iluminação e não exigem substrato fértil ou CO2. É um musgo muito fácil de manter e sua faixa de temperatura é entre 20 a 28 graus.
Bom, espero que tenham gostado do vídeo e não esqueçam de dar like se vocês gostaram e comentem aqui embaixo o que acharam dessas plantas. Contem as suas experiências com aquários de plantas e plantados. Eu, como sou um fã apaixonado por aquários plantados, vou adorar trocar uma ideia com vocês sobre o assunto. E comentem também o que vocês gostariam que eu falasse no 10 ou 5 coisas. A sugestão de vocês é muito importante para o canal crescer. Até a próxima!